Olá, bem-vindo à sua aula número 115 de programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre o módulo argparse e vai encerrar o assunto ferramentas de sistema. Então, o módulo argparse, para mim, o módulo argparse é um dos meus módulos favoritos. Eu uso ele bastante em vários programas, porque ele é super simples e ele facilita muita coisa, certo? Então, qualquer programa que você use, que utilize o terminal em algum momento, ou a prompt command do Windows, você tem que saber usar o argparse, se você estiver fazendo um programa óbvio em Python, né? Ou pelo menos o script principal do programa. Então, para exemplificar o argparse, então, o simples do argparse, para mostrar o quão útil ele é, existe um programinha simples, que é o programinha fib.py. Então, fib vem de Fibonacci. Eu devo ter falado em algum momento, no começo das aulas, sobre a sequência de Fibonacci, porque é um programa muito famoso, bem didático, e a sequência de Fibonacci é bem simples, para exemplificar for loops. Mas se você não lembra ou se você não sabe que é a sequência de Fibonacci, não tem problema, é só para exemplificar. A sequência de Fibonacci é calculada dessa maneira aqui. E é uma sequência numérica qualquer, dane-se, ninguém se importa. E, para exemplificar como funciona o argparse, o nosso programa se divide em algumas funções. A função main e cada uma das partes da aula. Então, a aula é dividida em 4 partes, onde em cada parte eu vou estar mostrando algo novo que a gente pode fazer com o módulo argparse. Então, antes de mais nada, eu fiquei falando, mas para que serve o módulo argparse? O argparse serve para lidar com argumentos passados no terminal. Então, por exemplo, aulas atrás, quando eu criei o instalador, eu falei que você poderia colocar uma flag ou um argumento qualquer. Essa flag, esse argumento qualquer, ele é para especificar como deve ser a saída no meu programa. Por exemplo, eu vou pegar e vou instalar um programa no Python 3. Normalmente, existe um arquivo setup.py e eu coloco do lado do setup.py install. Então, se eu só desse Python 3 setup.py, isso está dizendo execute o arquivo setup.py. Agora, quando eu coloco Python 3 setup.py install, já muda completamente de figura o que eu estou executando. Então, install é uma especificação do que eu tenho que fazer com o setup.py. Então, isso aqui, esse install, é um argumento. É um argumento que o meu programa pode ou não estar esperando receber. Então, para lidar com argumentos, é que a gente usa o argparse. O argparse é super simples. Então, por onde começa a lidar com argumentos que eu posso passar no terminal? Então, tudo começa criando um objeto do tipo argumentParser. Então, o argumentParser é, em tradução tosca em português, o passador de argumentos. Então, é ele que vai lidar com os argumentos que o usuário pode colocar e é ele que vai configurar os argumentos. Então, o que é esse description? Description só diz, olha, esse é o programa que a gente está executando, é uma descrição do seu programa. E a gente vai ver onde ela vai aparecer, mas por enquanto só coloca isso em qualquer programa que você for fazer. Então, isso aqui cria a descrição do nosso programa. E eu tenho que criar a instância desse objeto. Depois de criada a instância desse objeto, é que eu começo a executar o argumentParser. É que eu começo a configurar os argumentos. Então, o que a sequência de Fibonacci vai esperar receber? No nosso programa, espera-se que o usuário passe, antes de mais nada, esse número n. Então, eu quero saber qual que é o número da sequência de Fibonacci que ele está querendo obter. Ele está querendo obter o 10º número, o 5º número, o 7º número, o 36º número, enfim. Qual o número da sequência de Fibonacci que ele está querendo obter? E esse número da sequência de Fibonacci vai ser passado através de um argumento no terminal. Então, eu quero poder executar o meu programa como sendo Python 3, fib.py, e aqui fib espera receber um argumento, por exemplo, dos 12, para
encontrar o 12º termo da sequência de Fibonacci. Então, o primeiro argumento que a gente precisa receber é o argumento num, ou seja, o número da sequência de Fibonacci que eu quero obter. E como é que eu adiciono um argumento qualquer? Como é que eu configuro esse argumento? Para isso, a gente usa o nosso objeto, no caso, o objeto parser, a instância que a gente criou de argument parser, e a gente usa o método addArgument. Então, adicione argumento. Então, o método adicionar argumento vai configurar um argumento que espera se receber antes da execução do seu programa. Então, o que é esse primeiro valor aqui que eu coloco no addArgument, que é um método, é o nome do argumento que eu estou esperando receber. Então, eu estou esperando receber um num, ou poderia colocar um número, se eu quiser ser mais completinho, mas vou colocar só num. Então, eu estou esperando receber um num, que é o número da sequência de Fibonacci que se deseja obter. E essa frase está escrita exatamente aqui. Número da sequência de Fibonacci se deseja obter. E por que eu escrevi essa frase? Porque eu coloquei um argumento pré-definido, help, ajuda. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que quando o usuário tentar executar, ele precisa receber esse num. Só que o usuário pode não saber exatamente como funciona o nosso programa, e ele pode chamar um argumento que é o argumento help. E aí, quando ele chamar o argumento help, do lado de num vai estar essa descrição aqui, ou seja, o que significa o num, como eu posso usar meu programa, etc, etc, etc. Então, help é um argumento pré-definido e ele vai servir de explicação para o usuário sobre o que a gente espera receber nesse argumento. E a gente tem um type, que é um número inteiro. Então, type é uma palavra reservada em Python, int também é uma palavra reservada em Python, só que int é a representação do objeto número inteiro e type é uma função que obtém o tipo do objeto que eu colocar dentro de type. Quando eu coloco type como sendo int, eu estou dizendo, olha, quando você for receber um número, ele tem que ser inteiro, porque a sequência de Fibonacci é uma sequência inteira. Então aqui eu estou esperando, só receba números inteiros. Qualquer número que não seja inteiro, você pode jogar fora. Qualquer coisa que não seja número, você pode jogar fora também. Certo? E aí eu coloco, depois de eu configurar esse argumento, então só depois que você configura o argumento, isso é importante, você usa o parse args. Então, você pega a instância do seu argument parser, no caso que eu chamei de parser, e você pega os argumentos que foram passados no terminal. E esses argumentos que foram passados no terminal, você armazena uma variável. E o que você recebe do parser args? Você recebe um outro objeto para lidar com argumentos. Então, esse objeto, eu criei um objeto que eu criei uma variável que armazena esse objeto, que é a variável args. E esse objeto, o mais importante dele, é que ele vai ter alguns atributos. Cada atributo desse objeto representa um argumento que eu configurei. Então, se eu quisesse obter o número que o usuário passou no terminal, eu faria args.num. Simples assim, porque eu chamei aqui de num, aqui eu também coloco num. Então, o args.num me devolve o valor que foi passado como número. Então, isso aqui é a sintaxe de atributo para objeto. E aí eu chamo o fib, o resultado, e imprimo o resultado de execução. Então, vamos ver isso na prática. Python 3 fib.py, vão olhar o décimo, e aparece o décimo da sequência de Fibonacci é 55. Então, executa normalmente. Se eu tentasse colocar um negócio estranho aqui, ele ia dar um erro aqui. Então, ele coloca primeiro usage, e isso aqui só aparece por causa do argument parser. Se eu tentasse fazer qualquer outra coisa aqui, sem o argumento parser, ia dar um erro. Então, você veja que tem um monte de trabalho que está feito por trás de tudo que está aparecendo para a gente, que, nossa, facilita muita coisa. Então, usage está dizendo, usuário, é assim que você executa esse arquivo. Você tem um fib.py e você precisa passar um num. Isso aqui, entre colchetes, são argumentos opcionais, as chamadas flags que eu falei para vocês.
E aí aparece fib.py error, argumente num, invalid int value. Então aqui, veja que eu coloquei um valor que não era o número inteiro e o argument passer já identificou, pô, ele não colocou um número inteiro e devolveu uma mensagem adequada, dizendo que deu errado. Se eu colocasse aqui um número real, ele também ia dar um erro, certo? Então, só posso colocar o número inteiro e isso facilita muita coisa, já tem um monte de trabalho sendo feito no plano de fundo para a gente. Então, isso é, assim, o grosso do argument passer. Com isso, você pode fazer 90% dos programas que provavelmente você faria usando argumentos em terminal. E veja que é super simples. Tirando os comentários, são 3 linhas de código. Criar o objeto, colocar os argumentos, passar os argumentos. Simples. Pegar os argumentos do terminal, no caso. Simples, simples, simples. Agora vamos ver algumas coisas mais desenvolvidas que a gente pode fazer com o argument passer. Então, no caso, agora, o objetivo vai ser, além de pegar um número, pegar um outro argumento, só que dessa vez um argumento opcional. Esse argumento opcional vai ser o argumento output. E o que é o argumento opcional output faz? Ele determina que a saída do programa deve ser para um determinado arquivo separado. Certo? Então, como é que eu configuro o argumento opcional? O argumento opcional ele vem com esse tracinho do lado. Certo? Então, toda vez que eu estou querendo dizer de um argumento que é opcional, eu não posso simplesmente colocar O. Eu tenho que colocar traço O. Então, nesse caso, eu estou tratando do argumento opcional traço O, que é um resumo do nome verdadeiro do argumento, que é traço output. Então, veja que quando eu coloco aqui o add argument para o meu parser e coloco um argumento opcional, eu estou colocando traço O, vírgula, traço output. Então, eu estou colocando dois nomes. O nome resumido, o atalho para aquele nome, porque ninguém vai colocar traço output, e o nome completo. Então, o traço O refere-se ao traço output. Ok? Então, esses são os dois primeiros argumentos que eu coloco no add argument. Aí, o terceiro já é conhecido, o argumento help, manda sair do programa para um arquivo separado, e a action store true. Então, já vou falar sobre a action store true em um segundo. Antes de mais nada, vamos executar o nosso programa. Então, se eu executasse o Python 3 fib.py, só ter certeza que eu mudei a parte da aula, que eu já esqueci, mudei sim. Salvei. Ok. Funciona normalmente. Agora, se eu quero colocar um outro argumento, que seja um argumento opcional, eu posso colocar antes, se eu colocar antes, por exemplo, traço H 10. O que o traço H faz? O traço H ele é o argumento help. Então, toda vez que você usar o argumento parser, o help, que é um argumento opcional, vai ser automaticamente construído. E o que o help faz? Primeiro, ele diz como executar o seu programa. Então, você especifica o traço H e o traço O, são argumentos opcionais, mas você tem que especificar um número. O nome do nosso programa, a descrição do nosso programa está aqui. Então, quando eu coloquei lá exemplo de argparse, na construção do argument parser, você vê que aparece aqui. Positional arguments são os argumentos que são obrigatórios. E aqui o nome do argumento, num, e o help, a descrição desse argumento, que eu coloquei lá. A mesma coisa vale para os optional arguments, traço H, traço help, show this help message and exit, que é construído pelo argument passer, e dash O, dash output, manda sair do programa para o arquivo separado. Então, eu poderia ter colocado antes ou depois, e sempre que ele vir um argumento opcional, não importa em que momento eu coloquei esse argumento opcional, ele vai procurar executar esse argumento opcional. Ok? Então, isso é o uso básico. Para a execução do nosso programa, a gente vai querer colocar o traço O, e o traço O vai fazer com que a saída do nosso programa seja direcionada para um arquivo TXT. Agora, quando eu coloco o traço O, eu coloquei uma action para esse traço O, que é a action store true. Então, o que está dizendo? Está dizendo que se aparecer o argumento opcional traço O,
você vai pegar e vai armazenar no atributo que representa esse argumento. Então, no args.num, no caso seria no args.output, o args.o, você vai armazenar nele a variável true. Se esse argumento opcional não aparecer, você vai armazenar false. Certo? Então, o action store true está dizendo, você tem que colocar true se esse argumento aparecer. Então, você vê que eu lido com isso colocando args.output, ou seja, o nome completo do argumento opcional. E quando ele vir que tem um args.output, ele vai criar um arquivo fib.txt, vai especificar que a saída do nosso programa, o standard output, é esse arquivo. E a hora que ele imprimir uma mensagem, ele imprime direto no arquivo. Então, no caso, se eu executar isso aqui como está, você vai ver que não vai aparecer nada, mas na pasta da aula de hoje você vê um fib.txt, o 10 da sequência Fibonacci é 55. Ou seja, ele direcionou a minha saída ao ver a flag do output, certo? Então, action store true significa se esse argumento aparecer, coloque true na variável que representa esse argumento, certo? Agora, eu posso querer colocar vários e vários argumentos opcionais. Por exemplo, argumento verbose para imprimir no modo verbose, argumento quiet para imprimir no modo quiet. Isso é simplesmente dizer para imprimir o modo verbose, a impressão completa da execução, o modo quiet é só o resultado e o modo natural é imprimir fib de 10 é 55, então como se fosse uma função. Então já vamos ver isso aqui. Só que eu criei o argumento opcional O, então veja que o que muda começa aqui, o que muda. Só que o que acontece? Eu vou imprimir a saída do meu programa de um determinado modo. Então, por exemplo, se eu executar -o, -v, ou -o, cacete, -o, só -v. Opa, tem que mudar a parte da aula, que é a parte 3. Então, se eu executar -v, aparece a sequência de Fibonacci, é 55. Se eu executar sem nada, aparece só fib de 10 é 55. Se eu executar -q, só aparece 55. Então, isso aqui está executando em 3 modos diferentes. Agora, o que acontece? Se eu coloquei modo verbose, se eu especifiquei a flag verbose, eu quero ver a saída também, eu posso querer ver a saída também no modo quiet, porque se eu configurar como eu coloquei em output, no -o, ele vai ver, apareceu essa flag e executa de tal maneira. Só que essas duas flags, -v e -q, elas são conflitantes, porque eu só posso ter a saída do meu programa, aliás, poderia ter de mais de uma, mas eu espero receber a saída do meu programa de apenas uma única forma. Então, quando eu falo isso, eu estou falando de argumentos, quando eu estou querendo diversos argumentos para uma determinada coisa no meu programa, eu estou falando de um grupo de argumentos mutuamente exclusivos. Isso significa, eu quero um único argumento para especificar uma determinada execução no meu programa. No caso, a saída dele. E como que eu lido com argumentos mutuamente exclusivos? Então, para isso, eu tenho que criar um novo objeto, que é um objeto do tipo grupo, que é um grupo de argumentos. Então, é como se fosse um parser, só que um parser um pouco mais específico. Então, para criar um grupo mutuamente exclusivo, então um grupo de argumentos que são mutuamente exclusivos, no caso a saída do meu programa, eu pego o meu parser, meu objeto, e executo o método addMutuallyExclusiveGroup. Então, adicione um grupo mutuamente exclusivo. Isso aqui vai criar o meu objeto que representa o grupo, que eu armazeno a variável grupo. E aí, como é que eu adiciono argumentos ao grupo? Aí não tem segredo, é exatamente igual ao parser.addArgument. Então, aqui no caso, só que agora eu estou adicionando ao grupo. Então, adicionei o V e adicionei o Q. Então, modo quiet e modo verbose. Então, se eu tentar executar os dois, você vai ver que dá um erro. Argument -q, -quiet, not allowed. Argument -v, -verbose. Tu está dizendo que eu só posso ter um dos argumentos, só posso ter um modo de saída do meu programa.
e aí eu tenho automaticamente como lidar com esses conflitos. Então, de novo, o ArcParser está fazendo uma série de coisas no plano de fundo para lidar quando aparecer uma dessas flags aqui específicas, certo? E eu posso, lógico, especificar várias flags. Posso especificar o traço V com o traço O. Isso não tem o menor problema, porque não são conflitantes. Então, traço V imprime completo, sequência blá, 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 é 10. Poderia colocar aqui o traço Q, traço O. E a gente ia ver, por outro lado, 55 só. E assim por diante. Então, posso colocar vários argumentos opcionais, certo? E qual que é a última coisa que eu queria mostrar para vocês do que você pode fazer com o Argument Passer, que é super útil. Além de você poder colocar os argumentos opcionais, poderia ser que, por exemplo, eu colocasse o argumento traço O de traço output e quisesse especificar a saída do meu programa. Então, quando eu coloco traço O, eu quero que ele mande o output para um arquivo txt qualquer. Só que aí, se eu só colocar traço O e colocar a action store true, ele só vai colocar como verdadeiro. Então, não sei o que o usuário colocou, o que o usuário digitou, que eu preciso colocar, onde eu preciso colocar. Eu só sei que ele colocou o argumento opcional traço O. Então, para modificar isso, para eu saber qual que é o arquivo txt, por exemplo, que o usuário quer colocar a saída do meu programa, quando ele colocar a flag traço O, eu mudo a minha action de store true para store. E o que store vai fazer? Ele vai pegar a saída, o trash O, ele vai ver, pô, aconteceu um dash O. Então, colocou aqui traço O. E vai armazenar o que vier em seguida ao traço O, sem espaço. Então, por exemplo, saída.txt. Se eu executar nesse formato, você vai ver que ele cria um saída.txt com a saída do meu programa. Ou seja, eu especifiquei de maneira efetiva o que eu queria, a saída. E ele pegou, viu o traço O e falou, aqui no traço O, a action é store. Então, eu tenho que armazenar o que ele colocar aqui, o que ele coloca em seguida ao traço O. Se eu colocasse aqui traço O 10, então se eu colocasse, por exemplo, saída.txt traço O 10, você ia ver que dá argumento inválido saída.txt. Então, veja aqui, eu coloquei o traço O e ele pensou que o 10 fosse o argumento de traço O e o saída.txt fosse meu número. Entendeu? Então, ele já lida com esse negócio de a ordem que coloca as execuções. Se eu colocasse traço O, saída.txt 10, você vai ver que ele executa normalmente, porque ele sabe, aqui eu espero o local de saída e depois que der um espaço, acabou o meu local de saída. E aí o 10 aparece aqui, e aí ele identifica esse 10 como sendo o número, o argumento num. E se eu olhar a help, agora para o meu fib.py-h, você vai ver que aparece aqui o traço output, e o traço output mudou um pouquinho, traço O output. Então, aqui está dizendo, depois do traço O, você tem que especificar a output, certo? Veja que não tem a mesma coisa no traço V e no traço Q. Então, o argumento opcional action, colocar store, permite você especificar o que vem em seguida do traço O, traço output, certo? E com isso você sabe o básico, mas sabe coisa pra caramba, porque isso já dá para fazer 98% dos programas com argumentos de terminal. Para casa, um exercício muito simples, que é simplesmente reescrever o instalador do nosso exercício. Eu não copiei toda a pasta do exercício aqui, porque fica muito pesado para o Dropbox. O nosso aplicativo tinha, tipo, 60 MB e eu tenho que ficar copiando 60 MB para cada pasta. Então, só copiei o instalador. Você tem que reescrever o instalador, que você fez aulas atrás, só que usando agora o Argument Passer, você vai ver que fica muito mais limpo o seu código e muito mais eficiente.
Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.